O Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã, no plenário virtual, a decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu temporariamente os repasses do governo por meio do chamado orçamento secreto. Rosa ainda determinou que seja dada ampla publicidade às indicações feitas pelos congressistas com esse tipo de emenda diante da falta de transparência no uso dos recursos. A expectativa é de que o julgamento divida os ministros do STF e um possível empate por 5-5 pode derrubar a liminar. O esquema do orçamento secreto tem como base as emendas do relator geral, num total de quase 17 bilhões de reais destinados a aliados do Palácio do Planalto, na Câmara e no Senado. Os políticos alinhados ao governo dizem que o Congresso tem a prerrogativa de escolher onde o dinheiro será aplicado. Ainda hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vai se reunir com o presidente do STF, Luiz Fux, para tratar deste assunto. Ele acredita que está em jogo uma interferência indevida no Legislativo. É uma hipocrisia sem tamanho esse tipo de alegação. Olha, a decisão da Rosa Weber, nessa liminar, é uma das mais importantes da história recente do Supremo Tribunal Federal. Até é difícil lembrar outra decisão tão importante, tão correta e tão didática, inclusive, para quem lê o texto. Eu recomendo, procura, coloca aí no Google íntegra, liminar, Rosa Weber, orçamento secreto, que você vai encontrar, não dá tempo aqui, é de eu ler tudo, embora eu vá fazer questão de ler alguns pedaços, porque é tudo de acordo com o que nós, jornalistas que estávamos chamando a atenção para esse tipo de mecanismo, estávamos dizendo. E hoje veio à tona que naquele mesmo dia da liminar, quase 250 milhões de reais estavam sendo liberados, sendo que na véspera da votação da PEC dos precatórios, 1,2 de bilhão, vou repetir, 1 bilhão e 200 milhões de reais, às vésperas daquela votação de interesse do governo, haviam sido liberados para que o governo conseguisse aquele resultado de aprovar em primeiro turno. Ainda precisa aprovar em segundo e agora isso subiu no telhado. Como é que vai ser? Vai ter a compra de voto? Não vai? O pessoal vai votar como votou no primeiro turno? Vai mudar? Lembra do caso do Ciro Gomes? Né? Toda hora que eu falo Ciro, eu penso no Ciro Nogueira também e paro para pensar no sobrenome. O Ciro Gomes, candidato do PDT, porque teve gente do PDT que votou junto com o governo, mesmo tendo um pré-candidato de suposta oposição. Até no Podemos, Sérgio Moro vai se filiar, mas teve gente que votou interessada na própria emenda parlamentar que estava... emenda de relator que estava recebendo para fazer isso. E na decisão da Rosa Weber, ela faz a devida distinção sobre as emendas individual e de bancada, que são tradicionais no Congresso Nacional, que são distribuídas com a equidade possível, e as emendas de relator, que são aquelas usadas para a compra de apoio parlamentar e, na ponta da linha, como gosta de usar essa expressão o presidente da República, Jair Bolsonaro, para a compra de votos. Então, como eu tinha até explicado aqui e num artigo, o Arthur Lira, ele libera sem transparência uma quantidade significativa de dinheiro por meio dessa brecha no orçamento, que são as emendas de relator, a chamada RP9, para que cada parlamentar que a receba use sem transparência, igualmente, para a compra de voto de eleitor. E, obviamente, estamos nos aproximando de um ano eleitoral. Então, diz lá a Rosa Weber na decisão: enquanto a disciplina normativa da execução das emendas individuais e de bancada, que são RP6 e RP7, orienta-se pelos postulados da transparência e da impessoalidade, quer dizer, essas emendas tradicionais têm lá transparência, tem impessoalidade, tem aqueles princípios constitucionais. Agora, o regramento pertinente às emendas do relator, RP9, distancia-se desses ideais republicanos, tornando imperscrutável a identificação dos parlamentares requerentes e destinatários finais das despesas nelas previstas, em relação aos quais, por meio do identificador RP9, recai o signo do Ministério. Quer dizer, tudo é feito sem transparência e ninguém fica sabendo. O povo pagador de imposto, porque é o dinheiro do imposto do povo, ele fica sem ter um portal que ele possa consultar para ver quem recebeu aquele dinheiro e como aplicou onde. E aí continua a Rosa Weber: mostra-se em tudo incompatível com a forma republicana e o regime democrático de governo
a validação de práticas institucionais por órgãos e entidades públicas que, estabelecidas à margem do direito e da lei, promovam o segredo injustificado sobre os atos pertinentes à arrecadação de receitas, efetuação de despesas e destinação de recursos financeiros, com evidente prejuízo do acesso da população em geral e das entidades de controle social aos meios e instrumentos necessários ao acompanhamento e à fiscalização da gestão financeira do Estado. É uma liminar educativa. Essas foram as palavras dela, eu estou comentando dizendo que é educativa essa liminar e, obviamente, vai ser um escândalo se o Supremo fizer qualquer outra decisão que não seja condizente com essa liminar. A solução intermediária é mais um puxadinho, é mais uma gambiarra. É o Supremo chegar e falar assim, não, nós não queremos interferir aqui no Poder Legislativo, então vamos apenas determinar a transparência, porque nós precisamos ter transparência, mas vocês podem continuar comprando voto parlamentar aí, e o parlamentar usando aquele dinheiro para compra de voto do eleitor. Só me diz quem é que está recebendo e tal. Como é que vai ser? Vai ser assim? A gente está tratando aqui de um novo mensalão. É a realidade, não é nenhum exagero, estou dizendo isso há meses nesse programa e agora os políticos estão repetindo cada vez mais. Chamam de novo mensalão, mensalão 2.0. Expliquei aqui que o mensalão era aquele dinheiro sujo que vinha por fora de um esquema envolvendo banco, agência de publicidade, etc. E que ia parar no bolso do parlamentar, dinheiro sujo, de origem ilícita, para que ele votasse junto com o governo, favorecendo o então presidente Lula. Como aquilo tudo foi descoberto, foi um escândalo, agora todos aqueles que querem ter mais dinheiro para manter o poder, e obviamente para farra, eles criaram uma brecha dentro do próprio orçamento para constitucionalizar, mesmo que dessa maneira suja, obscura, a compra de apoio parlamentar. Então o Supremo, se fizer algo em contrário a essa decisão da Rosa Weber, ele vai estar constitucionalizando a compra de apoio, que na prática, senhoras e senhores, é preciso que se entenda, na prática é um suborno. É isso que acontece, principalmente quando você tem todas essas ferramentas sendo usadas sem equidade, quer dizer, sem uma distribuição igualitária pelos parlamentares. Nós temos 513 deputados, 81 senadores. Essas verbas são de 20 bilhões num ano, 16,8 bilhões no outro, 16 bilhões agora, que eles inclusive querem preencher com a parte da expansão do teto dos gastos com a aprovação da PEC dos precatórios, mas é muito dinheiro que está sendo usado para essa compra de apoio. Então, é um dinheiro que não é distribuído pelo mérito, não é distribuído pelo cargo que cada um tem, igual ali, os 513 deputados, os 81 senadores, é dividido, era isso que eu ia dizer que eu estava esquecendo, é dividido esse dinheiro entre a Câmara dos Deputados e os senadores. Então você tem deputado e senador pegando aquele dinheiro para aplicar supostamente na sua base, sendo que já há casos que foram descobertos de parlamentar, seja deputado ou senador, jogando aquele dinheiro para um outro lugar que não é nem a sua base eleitoral. Então, você tem um esquema de compra de apoio político. Quer dizer, aqueles parlamentares que são aliados do governo estão recebendo para votar com ele. E quando o governo precisa de outros votos, ele oferece aquele dinheiro para os demais, inclusive eventuais parlamentares de oposição. Tem alguns que o governo sabe que não vai topar, eles já ficaram conhecidos em Brasília como o parlamentar desmancha a rodinha, que é aquele que quando chega perto o pessoal para de falar aquilo que está falando em segredo, que sabe que só pode falar para aqueles que não têm escrúpulos mesmo. Então, se algum tem algum escrúpulo ou algum é de um grupo adversário que não vai topar qualquer coisa nesse governo, mesmo que tope em outro governo, aí o pessoal para de falar e vai embora. Então agora você tem o Supremo para tomar essa decisão. E olha só essa última informação que foi dada aqui. O Arthur Lira, presidente da Câmara, vai se reunir com o Luiz Fux para tratar do assunto. Quais são as testemunhas dessa conversa? Onde que ela vai ser transmitida? Quer dizer, como é que pode? A parte interessada, o sujeito que está lá comprando apoio sem transparência nenhuma, ele vai se reunir com o presidente do Supremo, que tem ali todo o material para avaliar
para tentar ali chegar a um acordo e tal. E fica essa desculpa esfarrapada, não, isso é uma interferência no poder legislativo. Ora, se o poder legislativo está sendo usado para o cometimento de infrações constitucionais, naturalmente, o Supremo Tribunal Federal vai ter que agir. Uma coisa é aquilo que eles chamam de matéria interna corporis, né? Eles têm um nome ali que eles usam, que diz respeito a critérios de votação, etc., coisas assim que fazem parte dos métodos usados em procedimentos do Congresso Nacional, que são coisas pequenas. Não é o potencial desvio de dinheiro público. E agora você tem essa promiscuidade aí, em que um vai tentar convencer o outro de que não está fazendo nada demais, e como se a transparência fosse um favor. Ah, não, tudo bem, você faz lá todo um esquema de compra de votos, e você, obviamente, não tem transparência para aquilo, porque aquilo é algo que quer se fazer na moita, na obscuridade. Aí se descobrem e falam assim, não vamos ter aqui uma tensão entre os poderes, não vamos ter uma interferência e tal, tudo bem, transparência e tal. E deve estar um corre-corre danado, porque a Rosa Weber, na decisão, espertamente, exigiu a ampla publicidade, dos documentos que requerem as emendas. E como tudo é feito na moita, eles não têm documentação para tudo. Eles devem estar num corre-corre desgraçado para tentar arranjar material para dar ares oficiais àquilo que estava sendo feito como uma gambiarra no escurinho. Agora, nem sei o quanto eles estão empenhados nisso e o quanto estão, na outra frente, empenhados, muito mais certamente, em convencer ministros do STF de permitir que isso permaneça. E, obviamente, isso é uma fonte de poder para o governo Bolsonaro e para o Arthur Lira, uma fonte de poder que eles não querem perder. O Davi Alcolumbre está dando escândalo até hoje, arranjando um monte de treta, porque ele perdeu o poder de distribuir verbas extras por meio de ministérios, que foi o embrião, como já expliquei nesse programa, das emendas de relator. E que chegou até deputados, senadores, no caso, da oposição, como Humberto Costa, do PT, Weberton Rocha, né, do PDT, e outros que aceitaram, e o Davi Alcolumbre liberou para eles naquela ocasião para eleger o seu sucessor na presidência do Senado, Rodrigo Pacheco. E o Arthur Lira levou aquilo adiante, explorando ali essa fortuna a ser liberada para os parlamentares. Então a gente sempre vê esse jogo, parece que se bota o bode na sala, aquilo vai sendo relevado, se alguém descobre, se alguém tem uma atitude firme como teve a Rosa Weber, então pausa para conversar. Vamos conversar, vamos ver como é que a gente pode fazer um aceno aí, dar um passinho para o meio termo, e vocês dão uma facilitada pra gente. Então, a gente bota uns nomes aí e tal, mas o esquema continua do mesmo jeito. Quer dizer, não dá para permitir a constitucionalização do suborno. O STF vai ser muito cobrado se fizer isso.